Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje recebemos o capitão do 5º Batalhão de Polícia Militar e responsável pelo setor de inteligência, Oscar Bessi Filho, falando sobre segurança. E como o programa de hoje está sendo gravado, não teremos a participação de telespectadores. Muito boa noite, capitão Bessi. Boa noite, telespectadores. De uns tempos para cá, comandante, a Brigada Militar tem se aproximado da comunidade aqui, não só de Montenegro, mas dos municípios próximos aqui do Vale do Caí. Um exemplo disso é através das redes sociais, no Facebook. A Brigada Militar não só tem informado as suas ações, mas também tem postado algumas coisas no sentido de orientar as pessoas com dicas, né, de segurança sobre vários temas. Depois a gente vai conversar até um pouquinho mais sobre isso, abigeato, dicas em saída de banco, por exemplo, né? A ideia é essa mesmo, aproximar a brigada dos cidadãos? Nós pensamos que é um princípio do serviço público, a aproximação do cidadão. O cidadão, o contribuinte, ele espera um mínimo retorno, em retorno seja de serviço ou seja até nessa função de esclarecimentos. Mas a filosofia de aproximação da brigada é muito antiga, ela não vem de hoje. Eu cito um manual de relações públicas do então tenente Vinadé, que hoje é um coronel da reserva da brigada, de 1982, que estimulava ali o bom relacionamento, a aproximação, a educação, como o policial militar podia se entrosar melhor com a comunidade e passar orientações sobre um comportamento seguro. O que nós vemos hoje, assim, o que acontece, que nós vemos com um fenômeno, eu voltei aqui para o 5º Batalhão no início do ano passado, e nós vemos que tem Montenegro tem uma afinidade muito grande com a tecnologia, com a rede social. As pessoas acompanham muito, isso é muito pujante, muito pulsante, né? Então nós queremos aproveitar essa tecnologia para repassar aquilo que nós entendemos como prevenção, né? Que é uma missão primeira da Polícia Militar no Brasil, né? A missão de prevenir os crimes, evitar que eles aconteçam. E aí nós entendemos que a rede social, ela se torna muito importante na medida em que multiplica, educa, cria consciências, e nós esperamos que esse reflexo se transforme num comportamento mais seguro das pessoas. A gente agora entrar mais a fundo nisso, por exemplo, a questão de abigeato, que é uma questão que preocupa muito, né, sobretudo aqueles moradores mais do interior, né, de Montenegro e de outras cidades aqui. Quais dicas nós poderíamos dar para essas pessoas que têm os seus gados e temem que possam ser vítimas de roubo, de furto? São várias, sabe? São algumas posturas que o produtor rural pode adotar e que nós precisamos entender assim, ó, nós temos aqui na nossa região uma radiografia do abigeato, né, que preocupa a vítima, porque a vítima sempre vai sofrer o impacto do crime que lhe acontece. Porém, se nós projetarmos em termos de estado de planejamento do estado do Rio Grande do Sul, aqui o abigeato praticamente inexiste em termos estatísticos. Se compararmos com Bagé, por exemplo? Nós vamos comparar com a fronteira, com a região onde são caminhões de gado são levados, né? Aqui um evento lá que outro, e nós tivemos uma diminuição muito grande nos crimes de abigeato. Devemos algumas ações policiais, como patrulha rural, etc. e tal, que ocorrem no horário de incidência dos crimes, que é na madrugada. Então é um policiamento invisível, o cidadão não vê. O cidadão rural está descansando, ele tem esse comportamento de dormir cedo, acordar cedo, ele não vê o nosso patrulhamento rural. Dificilmente visualiza, né? E nós temos uma extensão rural grande. A área do 5º Batalhão tem Triunfo, por exemplo, que é um imenso município rural. Nós temos toda a área rural de Montenegro, que é grande, mais os municípios aqui, os outros 8 municípios do entorno. E nós temos, infelizmente, né, alguns descuidos. Né? Nós passamos na madrugada, eu sou um que participei de várias patrulhas rurais com o pessoal, e nós vemos assim a falta de cuidado com o gado na beira da estrada, a gente até brincava assim, o pobrezinho do boizinho está pedindo para virar churrasco, né, na beira da cerca ali, fácil de ser levado. Então algumas dicas, alguns cuidados que o proprietário a gente pode acessar ali no Facebook do 5º Batalhão, e tem a nossa cartilha elaborada ali para as pessoas lerem
e refletirem na sua propriedade se estão adotando esses cuidados, mas nós também entendemos que precisamos mudar uma cultura consumista de achar que, de repente, o mais barato pode ser vantajoso. E aí nós vamos chegar na carne clandestina. Nós sabemos, nós já tivemos vários casos em Montenegro e região, né, de açougues, de mercados, mini-mercados, recebendo carne clandestina, de abatedouros clandestinos. Isso é carne, isso é gado roubado. Isso é alguém que trabalha, que passa um sacrifício, que sofre um pênalti, porque outra pessoa se acha o mais esperto comprando carne mais barata. Esse crime só existe porque vai ter um mercado. Porque se não tivesse mercado, eu não vejo abigeatário que rouba gado para fazer festa de aniversário dele. Né? Eles roubam o gado para comercializar a carne. Não é para consumo próprio. Não é para consumo. Isso nos obriga a refletir sobre atitudes que são nossas. E é o mesmo caso do roubo de veículo. Nós chegamos a Pilar. Quando eu cheguei aqui no Quinto, nós estávamos começando um surto de roubo de veículos com ataque, assaltantes à mão armada atacando pessoas, e um perfil carros importados, carros grandes, né, carros caros, e que eram vendidos, depois se descobriu, eram vendidos ali em WhatsApp, clonados e vendidos em questão de 2 dias. E por que isso acontecia? Por que uma pessoa, um casal de idosos, uma família sofria uma violência de assaltantes agressivos, eram arrancados dentro de um veículo, e logo depois alguém comprava, porque já existia o interesse daquele cara que quer ter um carro para aparecer, por exibicionismo, e não tem condições de ter. Mas ele acha mais importante ter mesmo sem condições e mesmo sabendo que aquele veículo vinha de um ato de violência. É uma falta de consciência. Né? O caso do carro e o caso da carne são exemplos que a gente dá de uma falta de consciência que nos leva a alimentar uma cadeia de crimes. A gente vê muitas vezes reiteradamente ou de uma forma repetida ou com pequenas variações os golpes que são aplicados em saída de banco, ou por telefone, ou por mensagem de celular. Mas agora, de uns tempos para cá, ocorreram novos casos de saída de banco, quadrilhas mesmo especializadas, né, com 3, 4 pessoas, na abordagem chega um, depois chega outro. Então isso é também uma preocupação para que as pessoas desconfiem de ofertas e de premiações, especialmente próximos a bancos. Nós temos uma relação próxima com os bancos, porque afinal, onde está o dinheiro, onde está o bem, está o interesse daquele que quer subtrair, do ladrão, do bandido. Então nós precisamos que alguns comportamentos sejam adotados no entorno dos bancos e que as pessoas entendam que nós vivemos. E não é a questão do Brasil. No Brasil a coisa está mais grave por uma crise ética, uma crise moral, uma crise de respeito, e que não é de hoje, vem de muito tempo. Talvez venha lá de 1500. Não é de governo A ou B ou C, não é governo né? A ou governo B, não é porque milagreiro A ou B vai resolver isso, não é. É cultural nosso há muito tempo. E como é que nós mudamos isso? Com educação. Como é que nós mudamos isso? Com uma mudança de postura. Às vezes a pessoa é vítima achando que vai dar golpe. O golpe do bilhete, em geral, por exemplo, a pessoa é vítima quando ela cresce o olho. Quando ela enxerga, acha que vai ter uma vantagem, que ela está vendo que é indevida, mas que ela vai sair lucrando e ela acaba caindo num golpe. Isso acontece todo dia, né? Na nossa região, no Rio Grande do Sul, no Brasil. E aí nós precisamos ter, então, conosco a consciência de que precisamos tomar certos cuidados, ter o elemento, o desconfiômetro, digamos, né, ligado sempre, porque o que aparece assim muito vantajoso não pode ser real, sabe? Eu não me inscrevi num sorteio, eu não fui lá na loja. Olha, o sujeito vai lá numa loja, a gente vê na imprensa, né, as promoções, compre lá na loja tal, nas épocas, principalmente nas épocas especiais, ali festivas, né, de Natal, de Ano Novo, Dia das Mães, namorada, etc., que as lojas têm as suas promoções, quem comprar tanto, ganha cupom, concorre, etc, etc. Mas isso tem uma divulgação ampla. Agora essas coisas do nada, o cara liga, você ganhou isso, você ganhou aquilo. Como assim, se eu nem me inscrevi?
Desconfie, não é verdade, não pode ser verdade. É a mesma coisa, né? Eu acho que a gente pode, Capitão, resumir assim: quilo de picanha a R$ 5, ou carro novo vendido a 3, 4 mil reais, não Um pode. carro que custa Alguma coisa não 180 pode. mil reais é te oferecido por 40 mil, Não 30 pode, mil, não né? tem, tá errado. Tem alguma coisa aí que não está fechando. E nós temos que, assim, ó, desligar o primeiro pensamento de achar que, pá, que maravilha, que esperto que eu sou, que sorte que eu tive. Desliga esse pensamento e liga o desconfiômetro antes. Cara, tem coisa errada. Se eu vou comprar uma picanha a R$ 5 o quilo, tem coisa errada. Isso é carne roubada, poxa. E pensa também no prejuízo que o outro teve lá na outra ponta, né? Aí é uma questão assim, ó. Respeito é algo que nós precisamos ter sempre. E respeito é também se importar com o próximo. Na medida que eu entendo que existem outras pessoas e que eu me importo com o outro, eu começo a pensar se na hora que me é oferecido uma vantagem, quantas pessoas entraram em desvantagem para isso? Quantas pessoas foram agredidas? Quantas pessoas foram talvez assassinadas? Né? Nós tivemos casos aqui depois do advento do crack. Quando o crack chega, nós temos uma avalanche em certos crimes, principalmente aquele crime que, infelizmente, a legislação diz que é menor, mas que é um grande transtorno para o cidadão comum. É o furto, é o arrombamento, é o roubo a pedestre, sabe? São aquela agressão que o Estado pode achar pequena, mas que é gigante na tua vida. Que te levou todo o teu dinheiro da tua carteira, que levou o teu celular que tu tá pagando. Que é o sujeito na fissura da droga, muitas vezes. E esse sujeito na fissura da droga, ele só comete esse crime porque ele vai vender, vai trocar o produto dele por droga. E por que o traficante aceita produto por droga? Porque é colecionador? Eu coleciono celular, eu tenho uma parede cheia de celular? Não. É porque ele sabe que tem gente que compra. Ele sabe que tem gente que tem comércio que vai aceitar essa mercadoria roubada. O sistema se retroalimenta. Se houvesse a interrupção no consumo, eu não falo nem no consumo da droga, eu falo a interrupção no consumo do produto roubado, não haveria a violência inicial do roubo. Porque sim, ó, as pessoas... Por que tanto jovem... Poxa, nós tivemos aí um guri, que eu conhecia ele do CTG Reminiscências, foi lá, foi estudar em Uruguaiana, ou Alegrete, agora não tô lembrando que cidade foi, um montenegrino, foi até emocionante o desfile deles ali no 20 de setembro, recente tinha acontecido o crime, foi assassinado por causa de um roubo de celular, né, na madrugada. Por que tantos jovens são assassinados no Brasil? E são vários, são agredidos, a gente vê todo dia na televisão, por causa de roubo de celular. Por quê? Por que o drogado quer trocar o celular por uma pedra de crack? Por quê? Por que o traficante aceita esse celular? Porque ele revende. Ou também nós estamos vendo agora, aproveitando que está falando de jovens, esses casos chocantes, sobretudo na região metropolitana, de execuções, né? De jovens, de meninos, de meninas, por vezes menores de idades, que são executados, são esquartejados muitas vezes, e as facções fazem questão de mostrar isso, de tornar público para dar recado para as outras. Nós tivemos uma menina há pouco tempo aí que foi executada numa cova rasa, né? Foi filmada a execução, ela foi obrigada a cavar, ela foi obrigada a deitar e ali ela foi executada. Uma menina que recém tinha conhecido um cara numa rede social e ela não era envolvida com isso, acabou se envolvendo com o cara preso, traficante, com facção, não sei o quê, deu desentendimento, terminou o relacionamento, mandaram executar a menina. Então as pessoas, assim, ó, temos que ter muito presente, inclusive na nossa sociedade, aqui na nossa região, porque nós temos penitenciária e nós temos facções. Inclusive nós temos uma facção aqui que é das mais violentas, que é muito forte e que está cometendo. Hoje a Polícia Civil agora fez uma ação onde tinha um vídeo ali onde eles torturam um adolescente que estava cometendo furtos, né? E aí chamando a atenção da polícia para ali, e os traficantes estavam incomodados porque a polícia estava indo lá por causa dele. Mas inclusive um dos agressores já foi preso, né? Estão presos, só que aí a gente assim, bem feito que é ladrão, não sei o que, tinha que apanhar mesmo. Mas olha quem está fazendo isso. E por que está fazendo isso? E o nível de violência, essas pessoas aplicam esse nível de violência a qualquer um que se atravesse no caminho. E aí nós temos assim, por que nós temos facções fortes, bem armadas,
né, com dinheiro, porque o sistema está alimentando, um sistema que consome os produtos que eles colocam no mercado paralelo. Droga, arma, carro. Essas facções hoje elas se alimentam muito do tráfico de drogas e do roubo de carro. O que não tem chamado muita atenção, e eu acompanho todos os dias a fanpage em que a Brigada Militar presta seus esclarecimentos, e me chama muita atenção dos casos reiterados de prisões e de ações relacionadas ao tráfico de drogas, né? Recentemente nós tivemos êxtase, tivemos uma série de drogas realmente, de pessoas presas, né? Um combate muito sério ao tráfico de drogas. Por vezes, a comunidade não entende muito isso e reclama que a brigada demora para chegar nos locais, que falta efetivo. Falta um pouco de percepção também das pessoas, das dificuldades que a polícia enfrenta hoje para combater a criminalidade. Falta uma percepção, mas eu não culpo o cidadão, particularmente. Eu não culpo o cidadão porque nós temos um problema educacional muito grande, né? Então, as pessoas, o ideal seria que a nossa sociedade, o nosso povo, tivesse uma compreensão maior do papel de cada órgão público e do papel que ele mesmo, cidadão, tem para evitar que haja uma interferência do órgão público, uma interferência extrema, como é a atuação policial, que é a última instância. E tem vezes que ela não aparece a polícia ali como uma última instância. Nós temos, nos últimos anos, no Rio Grande do Sul, nós temos dificuldades no setor policial, no setor de segurança pública, e nós vemos no Brasil a violência, o medo crescerem, e inclusive o medo como negócio, né? Porque a insegurança ela também dá dinheiro para muita gente. E aí entra a exploração privada da insegurança. E eu não digo empresas privadas que trabalham com segurança, não é só isso. Há muitos interesses privados, né, interesses que não querem que a segurança pública se fortaleça como um todo. Prova está que a gente nunca vê num pacote de segurança pública a questão da educação, que seria essencial para que nós parássemos no Brasil essa fábrica de bandidos que se multiplica a cada ano, que instiga, que estimula, que empurra os jovens para a criminalidade. É isso que nós temos que frear. Senão nós vamos falar em contratar policiais, em colocar exército na rua, nós vamos falar sempre em aumentar a guerra, em multiplicar os soldados da guerra, e nunca vamos falar em paz. E é o que nós precisamos. E aí nós temos essa questão da cidadania, né? A gente vê que o cidadão, às vezes, ele se coloca em alguns papéis em que o esclarecimento ou está deturpado, ou está muito superficial, não foi a fundo. Eu dou um exemplo. Nós tivemos, né, independente das posições de cada uma, nós tivemos um movimento dos caminhoneiros recentemente, que parou o país. E de início foi romântico aquilo ali, contagiou as pessoas, né, muitos aderiram e tal. E depois se viu que muitos setores estavam movimentando essa paralisação, não eram tão nobres assim. E nós vimos pessoas agindo de forma nada nobre em nome desse movimento. E nós vimos coação, nós vimos manifestantes ordeiros e nós vimos manifestantes que eram vândalos, que eram agressores, que achavam que podiam montar patrulhas para caçar aqueles que... teve um caminhoneiro morreu, um pai de família morreu. Isso não vai sair da história desse movimento mais. Estragaram o movimento com atos de violência. Um movimento que nasceu, se acha pelo menos que nasceu bom. E aí as pessoas pedem intervenção militar. E eu sou militar. E a intervenção militar, e falam sobre a ditadura, os tempos ditatoriais, ou os vários tempos ditatoriais que o país teve, sem se dar conta, num mínimo estudo, pequenininho, que mostraria para eles que num tempo de ditadura eles não poderiam se manifestar. Aquilo ali não duraria meia hora, terminaria da pior forma possível, sem explicação para ninguém. O aparelho repressor era muito mais forte. Muito mais forte. E eles seriam presos e seriam espancados e não teriam direito nem a levantar a voz. Ou desapareceriam. Será que eles não sabem isso? Eu acho que ou não sabem ou não querem saber. Então esse desinteresse por entender as coisas, isso preocupa. Nos preocupa a falta da educação. Nos preocupa a falta do esclarecimento. Então, quando nós temos a Brigada Militar enfrentando incompreensão de setores da sociedade sobre
demora, sobre não estar, sobre estar mais aqui ou mais lá, nós temos que entender que as pessoas talvez não estejam esclarecidas o suficiente e que nem é culpa delas, mas elas podem ir atrás. Hoje em dia tem tecnologia para tudo, né? Dá para estudar, dá para entender, dá para saber. E nós temos assim, o tráfico de drogas é importante, o tráfico de drogas miúdo é importante, temos que enfrentar, temos que combater e outras coisas também são importantes. Talvez se a postura do cidadão fosse mais consciente, humana e respeitosa em relação a si e aos outros, 70% das ocorrências não existissem, né? Porque nós temos rixas, atritos, ocorrências de trânsito, que nascem da intolerância, que nascem da falta do diálogo, que nascem da falta de consciência, que nascem da falta de respeito. E aí nós teríamos, se eu tivesse consciência, eu não compraria um produto roubado, teríamos menos roubos. Se eu tivesse consciência, eu não compraria o produto roubado e teria menos arrombamentos. Se eu fosse consciente, teria menos consumo de drogas. Se eu fosse consciente, teria menos muita coisa. E a polícia não faria falta nenhuma. Tem inteligência para tudo, o senhor acaba de dizer. E a inteligência e a tecnologia podem ser aliados importantes da polícia, e assim no mundo inteiro, para justamente driblar a falta de efetivo. Não tem como ter um brigadiano na cada esquina, isso é impossível, não tem. Nesse sentido, a gente já falou tanto de cercamento eletrônico, né? A gente estava falando antes, por exemplo, das distâncias. Só Triunfo, uma cidade, um município com muita extensão territorial, né? E aqui os municípios do Vale é a mesma coisa, tem essa parte rural que está cada vez mais descoberta, o crime tem migrado, né, para essa área rural justamente porque tem estradas vicinais para fugas, é difícil da polícia muitas vezes chegar em tempo, né? Nesse sentido, cercamento eletrônico é realmente fundamental e parece que agora vai surgir aqui no Vale do Caí. É fundamental. A gente, para falar em segurança, a gente tem que falar sobre controle das coisas, controle das vias, controle dos acessos, controle de estradas. Nós precisamos filmar, nós precisamos olhar, nós precisamos ver, nós precisamos ter conhecimento. O criminoso por natureza, ele age onde é fácil agir. Basta ver os assaltos a bancos nas cidades menores. Nas cidades menores, ele vai procurar a vítima mais fácil, a vítima que não reage. Ele vai procurar a ocasião mais fácil, a pessoa isolada. Então, ele vai fugir pelas estradas menos movimentadas. Ele vai atacar as cidades menos protegidas. E se nós estivermos protegidos com cercamento eletrônico, é óbvio que nós vamos dificultar em muito a vida do crime. E vamos proteger melhor o cidadão. Só que nós temos que ter consciência de que não se faz nada, cercamento eletrônico, nem vídeo monitoramento, nem coisa nenhuma, só com equipamento eletrônico. Se faz com seres humanos também, com profissionais da polícia. Só a câmera ligada não adianta nada. Só a câmera filmando não adianta. O político A, B ou C dizer que comprou a câmera de última geração, mas ele não está lá incomodando as pessoas que têm a capacidade de lotar a nossa região de efetivo para que esse efetivo venha. O efetivo da nossa região só diminui. Há muitos anos. Não é governo A ou B. Nós sempre caímos porque o Vale do Caí ele não tem uma problemática. Nós estamos cercados de vales problemáticos, mas nós somos uma ilha é um vale de felicidade mesmo. Os nossos índices são pequenos. Nós sabemos o quanto nós nos incomodamos aqui, mas o que nós nos incomodamos não é nada perto do que acontece ao nosso redor, na Serra, como Caxias, no Vale dos Sinos, na região metropolitana, Porto Alegre. Lá as coisas ocorrem em índices centenas de vezes maior. Então, assim, mas nós não podemos sacrificar esse vale. E não podemos sacrificar os seres humanos, os cidadãos, profissionais de polícia que trabalham aqui. Porque tudo tem um limite, daqui a pouco a coisa vai. Né? Então, assim, é importante, tomara que aconteça em breve, tomara que se concretize, está caminhando a passos largos, mas precisamos que haja uma sensibilização para que nós recebamos efetivos. Nossa esperança é que agora, com esse grande concurso que a Brigada está fazendo, principalmente a Brigada está fazendo, a Polícia Civil também tem concurso, processo seletivo aberto, mas que nós sejamos aquinhoados com efetivo. Só que nós precisamos daí que as nossas forças políticas se unam, independente do seu matiz, da sua bandeira, do seu pensamento, mas que olhem
para o nosso bem, para o Vale do Caí como um todo, como um coletivo, e lutem por nós, por recursos humanos para nós, para o todo, né? Sem paternidade, sem um vereador ou um prefeito ir lá sozinho falar com o secretário, nem ser recebido pelo secretário, e aí, não, mobiliza a região, como está sendo mobilizado agora para a questão de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico, vamos nos mobilizar, né, as forças políticas, nós não podemos fazer isso, nós cumprimos a nossa missão com os recursos que nos são dados, né? Mas o gestor político ele tem o dever de saber como as coisas andam e ir lá posicionar o nosso vale, que é importante, que é um vale de boa arrecadação, que é um vale importante para o Estado, então merecemos atenção. Temos penitenciária aqui que já está superlotado, né? Temos penitenciária com as suas facções, temos polo petroquímico, temos 2 rodovias grandes aqui que nos cortam, que é a 122 e a 386, onde o crime passa carregando fardos, né? Então, precisamos de atenção. Comandante Besse, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço. E especialmente parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Estamos sempre à disposição. Vários parabéns para a nossa equipe lá. Estamos ficando por aqui. Nós voltamos na terça que vem, às 8 da noite, com mais um programa Cultura Debate. Tenham todos uma ótima noite e até lá.